Chegamos ao quarto episódio, e a cena que se desenrola diante dos seus olhos é de um tempo onde a própria terra, com suas colinas e vales, era um tabuleiro de costumes rudes e crenças ancestrais. Você está em uma região montanhosa e árida, sob um sol impiedoso, onde o vento carrega o cheiro de fumaça de sacrifícios. Esta é a terra de Canaã, e nela, uma tribo se destaca pela força e pelo controle de uma colina íngreme e estratégica. Os Jebuseus. Eles são os guardiões de uma fortaleza primitiva, que séculos mais tarde seria o coração da cidade de Jerusalém. Mas sua cultura, como a de muitos outros povos vizinhos, era manchada por um horror que a consciência moderna mal pode conceber: o sacrifício de crianças. Em altares de pedra bruta, a vida mais inocente era ceifada, entregue em rituais desesperados na esperança de apaziguar deuses sombrios e insaciáveis. A angústia e o pavor dessas mães e pais, forçados a essa prática abominável, ecoavam pelas colinas. É neste cenário de escuridão moral, onde a vida humana tinha um valor cruelmente distorcido, que uma luz radical começa a brilhar. Visualize um homem idoso, de pele curtida pelo sol do deserto, com olhos que carregam a sabedoria de muitas jornadas. S.A. Abram, o nômade, chamado por uma voz divina, para deixar o conforto de sua casa e seguir para o desconhecido. Ele não tinha um mapa, apenas uma promessa grandiosa. Seria pai de nações inumeráveis. E através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa, que parecia um sonho distante para um casal sem filhos e avançado em idade, se materializa na forma de um menino, Isaque, o filho do riso, o herdeiro da esperança. Mas e se essa mesma voz divina, que prometeu vida e descendência, pedisse a Abraão o ato mais brutal e inimaginável? Um teste que desafiaria toda a lógica e o amor paterno? A história avança para um dos momentos mais angustiantes já registrados. Deus, em sua soberania, testa a fé de Abraão com uma ordem chocante: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te disser. Sinta o silêncio daquela manhã, a poeira levantada pelos passos pesados de Abraão e Isaque, além as costas do filho, a faca escondida sob as vestes do pai. A mente de Abraão deve ter sido um campo de batalha, dividida entre o amor mais profundo e a obediência mais extrema. Ouça a voz inocente de Isaque, cortando o ar: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E sinta a resposta dilacerante de Abraão, carregada de uma fé incompreensível: Deus proverá para si o cordeiro. Eles chegam ao cume da montanha. Curiosamente, a Bíblia especifica que era a terra de Moriá, não um lugar qualquer, mas a mesma região onde, séculos mais tarde, a gloriosa cidade de Jerusalém seria edificada. E mais precisamente, acredita-se que o Monte Moriá é a mesma colina onde o magnífico Templo de Salomão seria construído. E, ainda mais significativamente, onde muito tempo depois, o Cordeiro de Deus seria imolado. Sinta o peso da história e da profecia que se concentram neste único ponto, no tempo e no espaço. Abraão, com as mãos trêmulas mais firmes, ergue o altar a Marasek, seu filho amado, e levanta a faca no limiar do ato derradeiro. Quando o coração do pai estava prestes a se partir, a voz do anjo brada dos céus: não estendas a tua mão sobre o moço, e nada lhe faças, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único. Um carneiro, providencialmente preso nos arbustos próximos, se torna o substituto. Um ato de fé respondido por uma provisão divina que viria a ecoar por toda a eternidade. Agora, a conexão que transcende milênios, atravessa culturas e ecoa diretamente no coração da sua fé cristã. O sacrifício de Isaque no Monte Moriá não é apenas uma prova de fé para um homem, é uma profunda tipologia de Cristo. Pense nas semelhanças que parecem impossíveis de serem coincidência. Um pai que oferece seu filho único e amado. Um filho obediente que carrega a madeira para o sacrifício, assim como Jesus carregaria sua própria cruz. Um sacrifício que acontece no mesmo monte, na mesma região, onde o Cordeiro de Deus seria imolado por toda a humanidade, enquanto os Jebuseus e outros povos daquela era ofereciam seus próprios filhos em rituais pagãos. Movidos por desespero e engano, Deus demonstra sua santidade e seu caráter ao impedir o sacrifício humano de Isaque. E ao mesmo tempo ele revela sua justiça e amor incondicionais ao prover a si mesmo o cordeiro definitivo, seu próprio filho,
Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, diferentemente dos rituais pagãos, não foi um ato de desespero para acalmar um Deus cruel, mas o maior ato de amor de um pai que proveu o sacrifício perfeito para redimir uma humanidade perdida, onde a cultura antiga oferecia o que tinha de mais valioso em vão. Deus ofereceu o que tinha de mais valioso, seu Filho, para nossa salvação e para nos dar vida eterna. Essa é a curiosidade que nos leva ao coração do Evangelho. Em Moriá, Deus não apenas testou um homem, mas pré-anunciou o maior ato de amor e redenção de toda a história humana. Você ouviu sobre a antiga Babel, onde a confusão nos separou. Ouviu sobre a Arca de Noé, um refúgio em meio ao juízo. E agora, presenciou o dramático encontro em Moriá, onde a sombra do sacrifício de Isaac aponta para a suprema provisão de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso não é apenas história distante. É a narrativa de um Deus que se move em nossa direção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos lembra de uma verdade transformadora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não importa quão distante ou confusa sua vida possa ter parecido, ou quão pesados os fardos do passado, em Jesus há um novo começo. Uma chance de viver uma vida plena, liberta do sacrifício que você jamais poderia fazer por si mesmo. Você tem se sentido à deriva, sem propósito, ou preso em padrões antigos? Paulo também escreve: agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. A mesma mão que parou a faca de Abraão, que silenciou a confusão de Babel e que abriu a porta da arca, estende-se a você hoje. Não apenas para que conheça essas histórias fascinantes, mas para que experimente o seu significado em sua própria vida. A decisão é sua. Viver Jesus Cristo plenamente é render-se àquele que se entregou por você. É permitir que Ele seja a nova fundação da sua vida, a arca que te salva, o cordeiro que tira o seu pecado. Permita que essa história bíblica te convide a uma entrega total, a um sim para aquele que já disse sim por você na cruz. Decida hoje viver para Cristo. Aguardo o seu comentário com sua decisão, porque sabemos a importância disso se você chegou até aqui. Inscreva-se no canal e deixe o like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixe uma sugestão de tema. Deus abençoe a todos, até a próxima, pessoal.